Boa tarde, ótima terça-feira. O NT Sul começa agora, ao vivo, de Cachoeira do Sul, para mais de 200 municípios em canal aberto. Enquanto você almoça, a gente atualiza as principais notícias do dia. Andar de táxi está mais caro em Cachoeira do Sul. A Prefeitura do município publicou o decreto com reajuste de 16,85% para o serviço. A gente fala hoje sobre um drama enfrentado por muitos usuários do Sistema Único de Saúde. Longas filas e paciência para agendamentos de consultas. Você vai ver por que isso acontece e o que pode ser feito para mudar. A Assembleia Legislativa pode votar hoje proposta que reajusta salário mínimo regional em 3,4%. Partido Novo quer fim deste piso. Casos de dengue no Rio Grande do Sul. Maior incidência da doença está em Porto Alegre. Na região central, Santa Cruz do Sul e Rio Pardo também tem casos confirmados. A gente mostra hoje o que a Prefeitura de Cachoeira faz para evitar a chegada da doença. E ainda... Tosse, funga, espirra, em algum momento da sua vida, seguramente nesta época do ano, você vai se deparar com esta situação ou você vai vivenciar esta situação. Gripes e resfriados seguramente fazem parte da nossa vida, da nossa rotina nesta época do ano. Especialista fala sobre mitos e verdades de gripes e resfriados. Estas e outras informações no ar a partir de agora na tela da TV Novo Tempo e nós esperamos a sua participação. Qual é a sua opinião? Mande a sua mensagem, o seu recadinho para o nosso WhatsApp, já está na tela para facilitar. Código de área é o 51 99769 7129 ou então facebook.com/TV Cachoeira. Você pode nos informar algo que está ocorrendo aí no seu bairro. Faça com a gente o NT Sul que está começando agora. Andar de táxi em Cachoeira do Sul ficará mais caro. A Prefeitura publicou um decreto reajustando a tarifa dos serviços em 16,85%. O aumento foi aprovado pelo Conselho Municipal de Transporte. Os novos preços entram em vigor a partir das 0 hora de quarta-feira. O último reajuste tinha sido concedido em dezembro de 2015. E na época foi de 7,15%. Segundo a Prefeitura de Cachoeira do Sul, o município tem 83 táxis cadastrados, que atuam em 23 praças e pontos. O governador gaúcho Eduardo Leite anunciou que a dívida com municípios e hospitais municipais vai ser quitada em 16 parcelas de 13 milhões e 500 mil reais. A dívida que vai ser quitada é de 216 milhões de reais. Segundo o próprio governo estadual, a gestão de Eduardo Leite assumiu o estado com um passivo de 1 bilhão e 100 milhões de reais na área da saúde, referente ao período de 2014 a 2018 e já reduziu para 637 milhões. Com o parcelamento anunciado agora, ainda vai faltar o pagamento de 421 milhões de reais. O governador Eduardo Leite anunciou na FAMURS, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, que deve encurtar o prazo para o pagamento de parte da dívida da saúde. Os 216 milhões de reais empenhados desde 2014 devem ser pagos em 16 vezes e não mais em 36, como estava previsto. Nós demos prioridade à resolução do pagamento daquilo que tinha sido empenhado, ou seja, eu não preciso buscar espaço no meu orçamento deste ano, porque já tinha sido empenhado em orçamentos dos anos anteriores. E aí a questão é a financeira. E organizamos um cronograma de pagamento que atenda os municípios dentro do mandato dos atuais prefeitos. Começando agora em junho e indo o pagamento até setembro do ano que vem. Muito recurso ficou de ser repassado, os municípios assumiram, mas deixaram de investir em outras áreas e com isso atrasou a demanda na saúde mesmo, né? Então, esse recurso que vem agora, acho que vem bem e certamente os municípios agradecem. Os deputados estaduais do Rio Grande do Sul podem votar ainda hoje o reajuste do salário mínimo regional. A Assembleia realizou na semana passada uma audiência pública com representantes dos empresários e de sindicatos para debater o percentual de reajuste de 3,4%. Se aprovado o projeto, o mínimo passaria de R$ 1.196,47 para R$ 1.247,15. O reajuste proposto pelo governo é equivalente à inflação medida pelo INPC.
Na contramão da proposta, os deputados do Novo querem o fim do mínimo regional. Eles estão convencidos de que este piso impõe barreiras para a criação de vagas no mercado formal de trabalho. De acordo com dados da Central dos Trabalhadores do Brasil, no Rio Grande do Sul, 1.500.000 trabalhadores recebem este piso aqui no estado. Usuários do Sistema Único de Saúde de Cachoeira do Sul, que necessitam de consulta, enfrentam diariamente filas e esperas demoradas que muitas vezes atravessam madrugadas. Você sabe por que isso acontece? O que é preciso para mudar essa situação? Essa é mais uma reivindicação de telespectador e nós vamos buscar respostas com os gestores da saúde no município. Lena Caetano. Telespectadores entram em contato com a nossa produção, Daniel, para saber como funciona a questão de agendamento, para tirar aquela tradicional ficha nos postos de atendimento de saúde do município, para ter acesso ao médico. Muitas pessoas pensam que por telefone pode ser feito isso, só que isso aconteceu como tentativa em torno de 2012 aqui no município, não deu certo, então a Secretaria Municipal da Saúde tem por estratégia que as pessoas venham até as unidades presencialmente para conseguir esta ficha. O Diogo está conosco para nos dar mais informações sobre esse tipo de trabalho, sobre esse atendimento que é prestado à comunidade. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, telespectador. Então, como tu bem disseste, assim, houve no passado uma tentativa de se fazer agendamento por telefone, ela não deu muito certo, então se abortou essa ideia. O que se passou? A fazer o agendamento direto nas unidades, né? Cada unidade, cada estratégia, cada ponto de atendimento, ele teve em contato com as suas equipes e a comunidade cachoeirense que abrange aquele atendimento, né, deliberou como seriam feitos esses agendamentos, né? O que nós temos usualmente pelas fichas, né, que o pessoal fala, né? Infelizmente se criou uma cultura em Cachoeira do Sul de que eles têm que ir de madrugada para os postos de saúde para retirar essas fichas, né? Mas esses são casos que seriam um atendimento de emergência no posto de saúde, aquele mais breve, aquele mais urgente, né? Que ele pode ser realizado ou na UPA ou no atendimento de emergência do hospital. Né? Os atendimentos no posto de saúde deveriam ser aqueles atendimentos mais de rotina, de revisão, né? Aqueles que tu possa te programar e consultar com o teu médico, como, por exemplo, renovações de receitas de medicação contínua e controlada. Então, a comunidade poderia se organizar um pouco melhor para evitar que esteja de madrugada em filas, para que possa agendar durante o dia isso nas unidades. Bom, o pessoal, a gente sabe, na verdade, que o pessoal corre para as unidades para tentar conseguir ficha, porque tem um número limitado e é por ordem de chegada. Então, o pessoal tem em mente que o primeiro que chegar, leva. E aí não tem limite para esse quanto antes chegar, melhor, né? Não. Tem a demanda espontânea nas unidades. Todo paciente que tiver realmente numa situação de emergência, ele vai ser atendido pelo médico, pela equipe, pelo enfermeiro, né? Ele vai ser acolhido e ter esse atendimento. Então, é mais a questão cultural, né? Que infelizmente se criou na nossa cidade, né? Desse primeiro que chegar vai ser atendido. Nem sempre é assim, né? Situações clínicas que demandam de mais atenção, claro que elas vão ter um atendimento prioritário. O pessoal também não está conseguindo saber filtrar, então, o tipo de atendimento para qual são destinadas as fichas e os atendimentos direcionados na UPA e no próprio hospital. Muitas vezes essa questão cultural, como nós colocamos, né? Em Cachoeira do Sul se criou essa ideia de que eu tenho que ir de madrugada para uma unidade de saúde para retirar uma ficha para você ter aquele atendimento do dia. Só que muitas vezes aquele atendimento ele pode ser agendado e programado para ser realizado com mais calma, como, por exemplo, a renovação de receitas da medicação controlada, como nós colocamos, né? Que tu já sabe quando ela vence, tu já sabe quando tu tem que renovar, então tu poderia te programar melhor para visitar a unidade, tirar um agendamento durante o dia, né, e renovar na próxima semana, por exemplo, né? Então está faltando um pouquinho de coerência do povo cachoeirense, assim, para ele não se martirizar em razão disso, né, para que ele tenha um melhor atendimento nas unidades. Diogo, esse corre-corre antecipado da população também gera uma outra situação. Muitas pessoas ficam na fila e depois cobram para tirar a ficha ou vendem a vaga, pode-se dizer assim, para aquelas pessoas que estão meio que no desespero. Infelizmente, assim como a saúde é extremamente passional, nós temos sempre esse cuidado, né? Algumas pessoas se usam desse expediente, da fragilidade das pessoas para se locupletar em cima disso, né? É coisa que nós também tentamos evitar, mas nem sempre conseguimos estar em todos os lugares para evitar isso. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou ontem mais uma morte por gripe A no Rio Grande do Sul. A vítima foi uma criança de 11 meses que morava em Sapiranga, no Vale dos Sinos. Conforme a Secretaria, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde informou que a morte ocorreu em decorrência do vírus H3N2, subtipo do vírus da gripe coberto pela vacina disponível no SUS. O bebê não estava vacinado. Esta é a terceira morte por gripe registrada em 2019 no estado.
Em Cachoeira do Sul, 3 casos suspeitos foram descartados. De acordo com o laudo emitido pelo Laboratório Central do Estado, os pacientes não apresentaram o vírus influenza. A campanha de vacinação está quase no fim, mas a meta bem longe de ser atingida, não é, Gabi? Qual é a porcentagem da população imunizada? Olá, Daniel, boa tarde a você e boa tarde a todos que estão em casa. Estamos a 10 dias do fim da campanha. A gente já teve 3 casos, 3 mortes registradas no estado. Aqui em Cachoeira do Sul, os grupos prioritários, temos um total de 62% desta população imunizada. Comigo a enfermeira responsável, Andréa Santos. Boa tarde, Andréa. Boa tarde. Bom, então nós temos ainda aguardando um grande número de pessoas dentro da população-alvo da campanha. Lembramos que as unidades continuam, com as salas de vacina vacinando no seu horário de atendimento e ainda temos grupos que estão distante da nossa meta. Gostaria de chamar a atenção bastante para o grupo de crianças e gestantes. Esses grupos, a condição clínica dessas pessoas tem maior chance de adoecimento e a forma grave da doença. A gente acabou de falar, 62% das pessoas destes grupos estão imunizadas. Faltam pouquíssimos dias e a preocupação é grande aqui no município. Sim, a gente tem receio de não atingir a meta nestes grupos. Os grupos, nós devemos atingir a meta individualmente em cada grupo. Tem alguns grupos como trabalhadores de saúde, que a gente ainda está em 66%, não atingimos nem 70%. Os idosos, a gente já melhorou os números. Os grupos que nós já atingimos a meta, então, são os professores e as puérperas, Então, a gente ainda está aguardando a mobilização da população, a compreensão da importância dessa vacina. Ela protege contra a forma grave da influenza, a gripe, que todos chamam de gripe. Então, essa forma grave da influenza, ela protege contra 3 tipos de vírus, sempre tem uma influenza A, que é da família do H1N1, tem uma influenza B e tem uma outra composição na vacina da H3N2, que as pessoas ficam protegidas. Essa escolha destes vírus são porque esses foram os causadores dos adoecimentos e morte no outro hemisfério. Então, a definição da nossa vacina, da composição da vacina, dos vírus que a população vai ficar protegida, ela é em conjunto com a OMS, com a Organização Pan-Americana de Saúde, e é feito uma portaria pela Anvisa e é definida, então, a composição da vacina contra a influenza para nos proteger pelos vírus que estão causando a forma grave, o adoecimento, internações e até mesmo óbitos. A gente teve 3 mortes registradas no estado até o momento de vírus diferentes. Sim, nós tivemos óbito, então, de uma criança de 11 meses dentro da faixa etária, prioritária para a campanha e que não havia ainda sido vacinada. E os idosos foram 2 com tipos de vírus diferentes também. Sim, os idosos, um pelo H1N1 e o outro pelo H3N2, que eles não tinham sido vacinados ainda porque eles não tiveram oportunidades, eles acabaram sendo internados antes do período da campanha. Se a população lembrar que, além da sua qualidade de vida e da sua proteção individual, também é para a proteção da nossa família e da comunidade, eu acho que ainda está em tempo oportuno de se vacinar. Até 31 de maio, as pessoas refletirem e aproveitar essa forma de prevenção e promoção da saúde através da rede SUS. Até porque todos os postos de Cachoeira do Sul, os postos do estado, do país, estão abertos e oferecem essa vacina de graça. Sim, nós temos as salas de vacina da zona urbana, que ela também está vacinando contra as outras doenças. Então, conforme o calendário vacinal, vai receber a da influenza e também a vacina de rotina. No interior, as equipes continuam vacinando no seu dia de agendamento, de rotina, mas contra a influenza. Então, a população está recebendo a oferta da vacina dentro das condições que a Secretaria tem, que as equipes têm de atender. Agora, o que a gente está aguardando é a mobilização da população para buscar essa dose de proteção. Essas doses que já chegaram ao município, se os grupos prioritários não utilizarem, será disponibilizada para o restante da população? Bom, essa avaliação normalmente é feita em conjunto com a esfera estadual e nacional. A gente primeiro avalia o desempenho da campanha nas últimas semanas, depois a gente aguarda ver se vai ter alguma prorrogação oficial através do Ministério da Saúde.
Aí, muitos municípios ainda não atingiram a meta e ainda tem doses, normalmente é uma estratégia, né, que acontece há um período de prorrogação, como no ano de 2018. Depois desse período de prorrogação, as salas continuando oferecendo a vacina e a população não buscar, aí tem uma nova avaliação e é estudado qual a estratégia para aquelas doses, além da reserva técnica, né, para as segundas doses dos primo-vacinados, que são os bebês que recebem a vacina naquele ano pela primeira vez. Em 30 dias ele deve receber uma segunda dose para ele ficar realmente imunizado, é rotina. Então todas as crianças que pela primeira vez fazem a vacina, ela tem que receber uma segunda dose em 30 dias. Então, além dessa reserva técnica, é estudado a disponibilidade da vacina para os outros grupos. Mas são estes grupos que têm, né, maior risco e precisam ser vacinados neste momento. São eles que devem buscar todas as salas de vacina. Sim, a gente acha muito importante a população estar vacinada, mas pelo SUS a prioridade são as pessoas com risco de desenvolver a forma grave, né, e até mesmo óbito. As outras pessoas que têm algum familiar com comorbidade, se ele não se encaixa no grupo de risco, ele pode procurar na rede privada, né, mas pelo SUS, neste momento, são as pessoas que se enquadram nos critérios de risco. Muito obrigada, Andréa, por todas as informações. Obrigada. 12h17, hora de Brasília. Daqui a pouquinho aqui no NTSul já tem participações de telespectadores. A gente vai mostrar aqui fotos, vídeos que estão chegando de várias situações de Cachoeira do Sul, de fora daqui também. Você também pode opinar, pode enviar a sua sugestão de reportagem, a sua opinião sobre as reportagens que estão no ar, o seu recadinho, o seu abraço, né, para quem está com você aí almoçando, ligado com a gente também aqui na Novo Tempo. Nosso WhatsApp é o código de área 51, número 99769-7129. Se você preferir o Facebook, que é uma rede social também bem utilizada, facebook.com/TV Cachoeira, você também pode mandar o seu recadinho. Aproveite, se você está no Face, compartilhe também a transmissão aqui do NTSul, que está no ar ao vivo por lá também. Gente, é hora da previsão do tempo, que esta semana virou hora da previsão da chuva. O sol até insistiu no finzinho da manhã desta terça em aparecer, né, aqui em Cachoeira do Sul especialmente, mas a previsão é de chuva. Isso para quem está no Rio Grande do Sul. Previsão de muita chuva para Cachoeira do Sul nesta terça-feira. São previstos ao menos 55 milímetros. Temperatura mínima 17 graus e máxima 21. Quarta-feira a chuva continua e a tendência é que a temperatura diminua. Mínima 16 graus e máxima 18. Quinta-feira chove com menor intensidade, mas ainda sem presença de sol. Mínima 15 graus e máxima 17. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. A chuva voltou ao estado acompanhada de uma frente fria. De acordo com a Metsul Meteorologia, a nebulosidade aumenta e, apesar do início do dia ser de tempo seco em algumas áreas, a precipitação alcança todo o território gaúcho ao longo da terça-feira. A chuva generalizada ocorre por conta de um centro de baixa pressão e o avanço da frente fria. A intensidade da chuva pode ser moderada a forte e não se descarta temporal localizado. A temperatura deve variar pouco nesta terça-feira devido ao quadro de instabilidade. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 22 graus. Também 22 em Uruguaiana, na fronteira oeste. Em Passo Fundo, no norte do estado, 20 graus. Em Santa Maria, na região central, 21. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 23. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 21 graus. Meio-dia e 20, é a hora da sua mensagem, é a hora do seu recadinho aqui no NTSul. Se você não mandou ainda, corre aí para o seu smartphone, mande a sua opinião, a sua sugestão de reportagem, enfim, foto ou vídeo, se você preferir, de algo que esteja acontecendo aí perto de você. O número é o código de área 51 997697129 para você participar com a gente. A Fernanda Rosa passa por aqui, diz que está sempre ligada com a gente, desejando a todos uma ótima terça. Valeu, Fernanda, grande abraço, boa terça para você também, para toda a sua família. O Cláudio Lopes também, no centro de Cachoeira. E eu quero já trazer aqui fotos que os telespectadores estão mandando. As primeiras fotos que a gente vai mostrar aqui é de uma telespectadora de Santa Maria. Grande abraço para você, da nossa querida cidade de Santa Maria, também na região central do Rio Grande do Sul. É a Annelise, a Esther e o Josué. São duas fotos que a Annelise enviou para a gente. Vamos mostrar aí.
está na tela, aí está a Annelise e os filhos. Ela mandou mais uma foto para a gente aqui, somente da sua filha, que é a Esther. Vamos lá, vamos colocar na tela aqui a Esther. Aí está a garotinha. Grande abraço para toda a família, muito obrigado pela companhia com a gente aqui no NT Sul. A Sandra também mandou mensagem para nós e ela relata aqui, na verdade, problemas no interior de Cachoeira do Sul envolvendo as estradas, né? O período está chegando, a chuva está chegando e todo mundo sabe que é um período bastante problemático para quem precisa se deslocar por estradas que são bastante precárias por natureza, por serem estradas de chão, sem asfalto, né? Então é bastante delicado. Ela manda aqui um vídeo do bosque, interior de Cachoeira do Sul. Vamos mostrar aqui um trechinho do vídeo, está na tela. Vamos ver se a gente consegue mostrar um pouquinho. A estrada aí bastante acidentada, bastante esburacada. Ela relata que há uma pessoa que tem problemas de saúde, que eventualmente precisa ser transportada para a cidade, não é? E a estrada está aí numa situação precária. Ou seja, com essa chuva toda que está caindo em Cachoeira, né? Essa situação ela termina se agravando ainda mais. Obrigado, viu, Sandra, pelo seu relato. Fica a dica para as autoridades, para a Secretaria de Interior aqui em Cachoeira do Sul. Quem mais passa por aqui? Boa tarde, é a Alessandra, Alessandra Lima, do Irapuá. Boa tarde, tudo bem com vocês? Manda um abraço para minha mãe, que mora no Ponche Verde, e meu irmão. Tudo de bom. Alessandra Lima, do Irapuá. Muito obrigado, viu, Alessandra? Tudo de bom para você, uma ótima tarde. A seguir, casos de dengue no Rio Grande do Sul. Maior incidência da doença está em Porto Alegre. Na região central, Santa Cruz do Sul e Rio Pardo também tem casos confirmados. A gente mostra hoje o que a Prefeitura de Cachoeira faz para evitar a chegada da doença. E ainda... Tosse, funga, espirra, em algum momento da sua vida, seguramente nesta época do ano, você vai se deparar com esta situação ou você vai vivenciar esta situação. Gripes e resfriados seguramente fazem parte da nossa vida, da nossa rotina nesta época do ano. Especialista fala sobre mitos e verdades de gripes e resfriados. O NT Sul volta já. A telespectadora Ana Bittencourt contatou a produção do NT Sul para denunciar as péssimas condições da estrada de acesso à barragem do Capané, interior de Cachoeira do Sul. A preocupação de Ana é maior porque, além da falta de transporte escolar para os alunos da localidade, problema já denunciado aqui no NT Sul em reportagem, em que falamos sobre a não renovação do contrato com as empresas prestadoras do serviço com o governo do estado, é que os poucos alunos que buscam alternativas para comparecer às aulas precisam enfrentar atoladouros e só chegam às escolas com veículos puxados a trator. O problema de falta de transporte escolar se arrasta há um mês. Os alunos dependem das linhas Palermo, BR-290 e Cerrito, todas que não tiveram os contratos renovados com a 24ª Coordenadoria Regional de Educação. A gente fala agora sobre a licitação do lixo. A Prefeitura de Cachoeira do Sul está desde ontem recebendo envelopes de empresas interessadas em prestar o serviço no município. São 3 licitações para carregamento e transporte, coleta urbana e rural com caminhão e garis e coleta mecanizada em contêineres. Vai ter concorrência entre 2 empresas para coleta urbana e rural. A repórter Gabriela Belo retorna e traz detalhes. Gabi, os documentos já estão em análise na Prefeitura? Olá, Daniel, boa tarde a você e boa tarde a todos que estão em casa. Os documentos, eles foram recebidos e estão sendo analisados pelo setor de licitação aqui da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Comigo, o secretário de Administração, para falar um pouquinho de quais processos, de algumas datas também. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Foram vistos os documentos da empresa que fará o transporte, né, do transbordo até o local onde vai ser depositado os resíduos, né? No qual se apresentou uma empresa somente, né? Agora à tarde está sendo feito a parte do lixo, né, do normal, né, o lixo normal. Ele, tanto o normal da cidade quanto o que se chama convencional, né, tanto como o convencional da cidade como do interior. No qual se apresentou 2 empresas, né, entre elas a que está operando hoje, a Conesul, e a outra é a Mecânica Piva de Porto Alegre, né? Sabendo que a Conesul é de Santa Cruz.
Nesse momento estão sendo verificados todos os documentos pela parte da comissão das licitações, né? A partir daí desce para a Secretaria da Fazenda, vê a situação contábil, parte para a Secretaria do Meio Ambiente para ver se está tudo adequado dentro do que foi solicitado pelo projeto básico. Após esses trâmites, aí, o prazo deles, serão abertos os envelopes com a questão de preços, né, para ver qual é a empresa ganhadora. Pode-se que uma empresa dessa no caminho seja desclassificada por falta de documentos. Secretário, para a etapa de transporte, uma outra empresa se habilitou a fazer o serviço, uma empresa que já vem desempenhando esse papel no município. Sim, a empresa RM de Paverana, né, se habilitou, né, então agora está sendo verificada a documentação toda, né, deles. Teve uma outra empresa que fez uma impugnação, mas dentro do prazo regimental ela impugnou tardiamente, né, então a comissão não aceitou. Então, só apareceu uma empresa e estamos trabalhando, né, com seriedade, trabalhando com a parte das licitações. É uma licitação importante para o município, né? Resíduos sólidos, resíduos, lixo, né? Também já estão agendadas e publicadas para ser feita a licitação do lixo semi-interial e lixo hospitalar, né? Que terá os seus próximos dias novidades sobre todo esse tipo de lixo. Quais são as regras para que essas empresas sejam contratadas? Tem vários fatores. Tem que respeitar primeiro a lei de licitações, né? Tem todas as etapas, né, que são exigidas, né, perante como ser uma concorrência, né, pública, né? Tem vários passos que são dados, né? Tem que cuidar todos dentro do projeto básico que é fornecido e solicitado para a Secretaria do Meio Ambiente, né? Chega na Secretaria de Administração que é condensado isso no edital, né? O que o meio ambiente está solicitando, né? Tudo dentro da regra da Secretaria do Meio Ambiente, dentro de vários fatores que inclui dentro da parte de resíduos sólidos. Quanto tempo deve levar até a abertura dos envelopes? Creio que agora, andando tudo conforme, tem 5 dias, né, para as empresas, né, toda essa parte. Se não houver algum recurso, quando tem mais que uma empresa, né, em torno de 10 dias, 15 dias já deve estar concluída essas primeiras etapas, né. Até a prefeitura fazer o contrato, fazer em torno de 30 dias, já está tudo ok. Devemos já estar operando, acho que início de junho, agora já conforme a legislação prevê. Se tudo correr bem, né, que eu digo, mas pode haver impugnação, se tiver mais que uma empresa, né, ela tem um prazo para solicitar essas impugnações, e a gente tem que cuidar muito disso aí. Então, o setor de licitações é bem preparado, né, são pessoas preparadas, funcionários de carreira, né, que executam todo esse trabalho. Então, tem uma comissão, essa comissão ela valoriza, ela observa todos os seus itens, né? Então, os itens que são exigidos, e cumpre-se sempre os prazos legais. Foi feito, teve um outro processo, mas esse processo acabou sendo cancelado pelo meio do caminho. Teve um processo que houve umas recomendações do Tribunal de Contas, né? Então, foi encaminhado para a Secretaria do Meio Ambiente, e como a Secretaria do Meio Ambiente é a secretaria que fiscaliza e ela é o fiscal de contrato do próprio, solicitou seu cancelamento para adequações mais sobre o recolhimento de lixo na cidade. Então, a gente respeita, né? Já foi respondido já para o Tribunal de Contas, já foram respondidos todas as etapas, e após isso foi refeito todos os cálculos, foi refeito todas as planilhas e encaminhado para a Secretaria de Administração. Digo que é importante, assim, que tudo vem um projeto básico. Então, a Secretaria de Administração não tem um técnico que seja apto para ver questões de meio ambiente. Então, vem 2 técnicos do meio ambiente, né? A solicitação, nós só condensamos um edital, onde nós tornamos legal, né, perante a lei, né, de licitações, que a gente vai tornar legal a ação, que é a apresentação de documentos, se a empresa está apta, né, e verificação de valores conforme está ali. Casos muito exorbitantes, que geralmente a comissão se reúne e define, né, que se faz a opção ou não, aceita ou não. Então, tudo esse trabalho conforme a legislação que é das licitações e concorrências, né? Então, é importante esse trabalho, né, porque são
o município tem que ganhar. O município, a gente sempre pensa assim, uma concorrência é bom porque pode haver baixa de valores, né? Então, sempre é importante, né, ter essa transparência, né, para a comunidade saber, né, que em setor de licitações, tendo concorrência, a gente sempre vai conseguir que o preço reduza. Muito obrigada, então, por todas as informações, secretário. Obrigado. E para a coleta automatizada do lixo em contêineres, a Prefeitura de Cachoeira recebeu a documentação de apenas uma empresa, a Conesul, que já presta o serviço na cidade. É a única interessada. A despesa mensal é de aproximadamente R$ 140 mil. Gente, casos de dengue aumentam no Rio Grande do Sul. Já passa de 500 o número de pessoas que contraíram dengue dentro do Rio Grande do Sul. Porto Alegre é a cidade com mais casos, são 244. Aqui em Cachoeira do Sul, neste ano, não há sequer caso suspeito, mas a cidade já está em alerta porque o vetor, o mosquito Aedes aegypti, foi encontrado em 23 pontos da cidade. Saquinhos plásticos, copos, latas, potes, pneus, lonas, sacolas plásticas e tudo que pode juntar água serve de criadouro do mosquito da dengue. Em Cachoeira do Sul, a população precisa ficar atenta, porque o vetor foi encontrado em diversos bairros. Nós encontramos 23 já amostras positivas para o mosquito e, embora seja assim, um número pequeno em relação a outros municípios, deve ser motivo de muita preocupação, porque tendo o mosquito, se houver circulação viral, é provável que a gente tenha surto como em Santa Cruz também. Até agora, 5 casos de dengue foram confirmados em Santa Cruz do Sul, o que já é considerado um surto. São 13 notificações, segundo o boletim da Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Sul. Se houver mais notificações, a situação pode chegar a uma epidemia. Em Rio Pardo, um morador foi diagnosticado com dengue. Beanir Lar é caminhoneiro e, segundo a vigilância epidemiológica do município, contraiu a doença durante uma viagem de trabalho. Por esse motivo, a situação é considerada um caso importado de dengue. Se alguma pessoa vir a desenvolver dengue aqui ou vir com a doença para o nosso município, é possível que algum mosquito Aedes aegypti pique essa pessoa e vá transmitir para alguma outra pessoa. Isso aí que pode acontecer, porque é necessário que haja o vetor, né? E o vetor é o mosquito Aedes aegypti. Então, não passa assim no ar, não passa de pessoa para pessoa se não houver o contato com o mosquito. Ele pica uma pessoa que está infectada e, ao picar uma outra pessoa, essa também pode vir a desenvolver a doença. Por isso é necessário eliminar do pátio aquele lixo que ficou acumulado, resto de poda e pneus velhos. É possível que se possa ir eliminando desde que a gente tenha uma participação comunitária, né? Se a comunidade se mobilizar também e mais o poder público, a gente vai ter sucesso com essa empreitada. É preciso eliminar os criadouros de forma bem efetiva, né? Por exemplo, quem tem piscinas, né? Durante o inverno, tem muitas pessoas que não tratam essas piscinas. Tem que tratar as piscinas. Além de colocar o cloro, deve também fazer uma limpeza nas bordas da piscina, porque é onde os ovos se depositam, né? E eles podem ficar assim mais de um ano até esses ovos depositados. Então, tem que retirar ali, tem que limpar, tem que movimentar a água da piscina. Tudo isso auxilia bastante. E é um dos problemas que nós estamos enfrentando, assim, bem grandes, são as piscinas sem tratamento durante o inverno, né? Outros problemas são os terrenos, né, baldios também, que ficam ali acumulando e o pessoal deposita lixo nesses locais. E aí vai acumular água, né? Com relação às borracharias, a gente está tentando fazer um trabalho bem educativo mesmo, de prevenção com os proprietários das borracharias, para que eles não deixem os pneus, os inservíveis ali na área aberta, né? E quando você se deparar com alguma sujeira que não é a sua responsabilidade, mas deveria ter sido retirada por outra pessoa, basta denunciar.
Então, 3724-6112 ou 3723-1351. As pessoas podem entrar em contato, fazer as suas denúncias. Nunca as denúncias são identificadas, né? O denunciante não é nunca identificado com relação ao denunciado. E é bem importante também isso, porque a gente não pode estar em todos os lugares, né? Então, tem coisas que nós não vemos mesmo e que é necessário que alguém venha falar. Exatamente, não precisa ninguém ficar falando, né, que nós precisamos limpar os nossos pátios, cuidar locais que podem ter água armazenada e que podem ser um criador perfeito para o mosquito, né? Nós estamos entrando numa estação que deveria ser de mais frio, né? Ainda está um pouquinho calor, então os mosquitos ainda se proliferam com uma velocidade um pouco maior, né, do que seria, quem sabe, natural para esse período. Cuidado é a palavra, certamente, para que a dengue não venha. O controle do Aedes aegypti é algo bastante importante. Bom, é hora de mais recadinhos aqui. Queremos a sua participação, a sua sugestão de reportagem. Queremos colocar a sua opinião na telinha da Novo Tempo. Nosso jornalismo sempre colaborativo. Muitas reportagens nascem justamente desse nosso contato, seja enquanto o jornal está no ar ao vivo, ou mesmo posteriormente. Você também pode continuar interagindo com a nossa produção através do mesmo WhatsApp. O código de área é o 51 99769 7129. Vou aqui para o Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Estamos ao vivo por lá também. O Paulo Roberto Schug, buenas, sempre assistindo o programa de vocês aqui de Gravataí. Grande abraço a todos, aos meus compadres e principalmente à minha filhota Angélica. Valeu, Paulo. Grande abraço para você, um abração a todos os amigos em Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre. A Mariluce Geraldo Camargo também passando por aqui. O Gerry Adriano Lírio Mota, a Elizabeth Siqueira, grande abraço para vocês. O Oséias Pereira dos Santos também, muito obrigado pelo carinho. Vamos aqui para o nosso WhatsApp, tem fotos aqui, quero compartilhar algumas com você, nosso telespectador. Meu amigo Getúlio Lopes da Silva, lá em Canoas, também região metropolitana de Porto Alegre, acompanhando pela TV aberta igualmente, manda aqui uma foto do tempo lá em Canoas. Vamos mostrar aqui rapidamente a foto do Getúlio. Tempo nublado também, está aí, parece, aparentemente, o muro da casa, né? Muitas nuvens, previsão de muita chuva para o Rio Grande do Sul ao longo desta semana. Valeu pela foto, viu, Getúlio? Tem também aqui, eu já tinha falado da participação do Cláudio Lopes, centro de Cachoeira do Sul, mandou uma foto pra gente aqui, feliz da vida, né? Sentadão no sofá, descansando um pouquinho no meio-dia. Valeu, Cláudio, grande abraço aí, uma ótima terça-feira para você também. Ainda passa por aqui. Deixa eu abrir aqui a próxima mensagem, a Cleone Pereira. Valeu, Cleone, grande abraço. Bom, você pode continuar interagindo com a gente aqui, mandando seu recadinho, daqui a pouquinho, ainda se der tempo, a gente coloca na tela. Gente, a proximidade do inverno traz, além do frio, gripes e resfriados, doenças virais semelhantes, mas que devem ser tratadas de forma diferente. Nós buscamos agora esclarecer mitos e verdades das gripes e de resfriados. Lena Caetano conversa com o pneumologista Osmar Fernando Tesch. Tosse, funga, espirra, em algum momento da sua vida, seguramente nesta época do ano, você vai se deparar com esta situação ou você vai vivenciar esta situação. Gripes e resfriados seguramente fazem parte da nossa vida, da nossa rotina nesta época do ano, com a proximidade do frio. Conosco para falar sobre esse assunto aqui no estúdio, o pneumologista Osmar Fernando Tesch. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Lena. Assunto batido, mas que todos os anos se faz presente na nossa vida. E aí fica a pergunta, doutor, com a qual eu inicio. Gripe e resfriado é a mesma coisa? A gente sabe que não é, né? Qual é a diferença entre um e outro? Existe a diferença maior é a gravidade dos quadros, né? Os quadros são parecidos, mas a gripe sempre ela é um pouco mais séria. O resfriado corre o nariz, um pouquinho de espirros, tosse, e não passa muito disso, né? Agora a gripe normalmente ela já vem mais com dor no corpo, com febre, que pode às vezes ser alta inclusive, né? Isso se deve à diferença dos vírus. O resfriado é feito de um tipo de vírus e a gripe de outro tipo. Mas também, muitas vezes, o resfriado é confundido com alergias, rinites principalmente, né? E essa época do ano é a época mais propícia para isso, junto, né? Agora e na primavera, né? A primavera por causa de pólens, essas coisas assim, mas nessa época do ano por causa de mudanças de temperatura. Agora começam essas mudanças, por exemplo, agora
se sai de casa, tem que colocar pelo menos um agasalho, né? No meio da manhã já se tira o agasalho, a tardinha de novo. Né? Então, essas mudanças de temperatura são as propícias para que a gente possa se resfriar ou ter gripe, se realmente adquirir o vírus. Mas, principalmente, isso se confunde muito são com as alergias. São rinites, né? As pessoas têm, principalmente aqui no Sul, muito isso, por processos alérgicos. Então, a diferença básica é a gravidade do quadro. Né? O resfriado é um quadro leve, que normalmente não se tem muita coisa para fazer, coisas sintomáticas. Já a gripe, muitas vezes, precisa de um repouso, de algum medicamento mais elaborado para que realmente a pessoa fique bem. De resfriado evolui para gripe facilmente? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Para evoluir para a gripe, tu tem que adquirir o vírus, realmente. Sem o vírus, tu não vai ter a gripe. Né? Não é questão de um agravamento de quadro. Eu estou resfriada, de repente, agravou meu quadro. Não, até pode, Helena, mas não é o comum. Normalmente, o resfriado, ele começa com o resfriado e segue assim, e espontaneamente ele cessa. A gripe já começa normalmente, a pessoa já tem, de repente, começa com aquela dor no corpo, tem febre, muitas vezes é febre alta, pode ter dor de garganta, dor em todo o corpo, né? Que muitas vezes leva a pessoa para a cama, inclusive. Né? A pessoa se sente tão debilitada que precisa ter um pouquinho de repouso, né? Pelo menos uns 2 ou 3 dias. E qual é a janelinha para que a gente adquira o resfriado e a gripe? Porque tem assim, ó, o pessoal pensa que pode ser mito ou não, e aí eu lhe pergunto a questão daquelas velhas de mamãe, né? Não bota o pé no piso frio, né? Não sai na rua com o cabelo molhado e etc e tal. As mudanças de temperatura a que a gente expõe o organismo. Isso aí pode, a partir daí, atrair uma dessas duas patologias? Digamos assim, isso não é uma coisa tão importante, mas existe realmente. Se a pessoa, inclusive, tem alergias, tem processos alérgicos, comumente, tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Quer dizer, não sair realmente um dia como hoje, sair com o cabelo molhado. Que isso faz com que o processo alérgico se manifeste. Não que seja a gripe isso aí, mas o processo alérgico. Para a questão do resfriado. Também. Que acaba provocando um choque térmico no organismo. Um choque térmico, e justamente isso aí. É como se diz assim, não é o problema de tu abrir uma geladeira, pegar um copo de água gelada, isso não tem problema nenhum. O problema é tu te expores realmente a isso durante algum tempo, certo? Quer dizer, não pode abrir a geladeira, não pode tomar água gelada, isso não tem problema nenhum. Tomar água gelada, qualquer coisa gelada, no momento que a água entra na tua boca, quando ela chega no estômago, ela já está na temperatura ambiente. Então, isso não tem problema nenhum. Isso é mito de coisas geladas, de não pode... Isso é mito. Tá, a gripe é questão de imunidade? Baixa imunidade do organismo, tem a ver? Tem como a gente cuidar, aquela questão de comer bastante fruta com vitamina C e tudo mais, a laranja, a bergamota antes, come mel, isso aí influencia? Então vamos ver assim, ó. Eu vou dizer algumas coisas que são importantes e aí a gente vai ver assim, ó, quem é que tem condições disso, né? Então eu vou dizer assim, ó, precisa ter uma alimentação balanceada. Isso não é para qualquer um, né, Helena? Tu entende que comer bastante fruta, comer bastante verdura, isso custa dinheiro. Mas é claro que isso é o ideal. O ideal é tu ter trajes adequados, tu morar num ambiente que tenha todas as condições para que não seja muito úmido. Mas isso não é fácil para qualquer um. Agora, é claro que os cuidados deveriam ser esses. Outra coisa, aglomeramentos. Né? Quer dizer que assim, ó, uma coisa é tu ter a tua casa, que tu tem o teu quarto, teu companheiro, tua companheira, o filho no outro quarto. Agora, muitas vezes a gente sabe, né, que as pessoas moram 6 ou 7 ou 8 pessoas dentro de uma peça só. Sim. Então, isso favorece muito mais que a pessoa adquira a gripe, principalmente, né? E tem também a questão de, por exemplo, coletivas, as pessoas que dependem de ônibus locais onde circulam muitas pessoas, sobe e desce gente.
pessoas espirram, tossem, enfim, aquele ambiente também é propício? Claro né? que sim, claro que é propício. Assim como bancos, assim como todos os lugares onde tem muita gente, como escolas, né? E tem uma coisa importante nisso aí, isso eu gostaria até, isso é uma coisa que tu certamente não me perguntaria, mas eu acho importante isso. Ultimamente se tem visto muito idosos acamados que por, não digo qualquer coisa, mas que tem uma febrezinha ou tem alguma coisa e imediatamente os familiares levam para o hospital. Né? O hospital, e não o nosso hospital, qualquer hospital, é o lugar onde mais tem doenças. Por quê? Porque todas as doenças acabam no hospital. Sim. Então, de repente, pessoas que têm um resfriado ou uma gripe, que são colocados, de repente, no hospital, de repente adquirem uma doença que eles não tinham. Porque estão com a imunidade comprometida. Então é importante isso dizer, a gente tem visto cada vez mais, se não houvesse uma triagem adequada, nós teríamos que ter um hospital só para esse tipo de paciente. Então está começando a ficar muito difícil isso, a gente vê no hospital isso, a gente vê nas emergências isso aí, a UPA certamente vê muito disso, né? A gente entende, eu entendo que de repente a pessoa fique preocupada com o seu velhinho e coisa em casa, mas não é por qualquer coisa de repente que vai se levar um velhinho, um idoso para dentro de um hospital, longe do convívio com seus familiares, né? Onde ele pode adquirir doenças de repente mais sérias do que aquela que ele tinha. Cuidado assistido com a família. Com certeza, com certeza. E no caso, a gente falou já que o senhor mencionou idosos e crianças são mais suscetíveis, São mais suscetíveis, até pelo que tu falaste há pouquinho de imunidade, né? As crianças pequenas, né, e os idosos, eles têm a sua imunidade diminuída. A criança porque ainda não tem a imunidade totalmente formada e os idosos porque começam a perder a imunidade depois de uma certa idade, principalmente aqueles que já têm alguma doença, né? Que depois de alguma idade a gente sabe que todo mundo começa a ter alguma coisa e a imunidade cai e tem mais facilidade realmente para adquirir isso. E se torna realmente muito mais grave num idoso uma gripe do que da pessoa de média idade, né? E aí eu acho que no finalzinho a gente vai falar alguma coisinha sobre vacinas, mas eu vou esperar tu me chamar nisso. Nosso próximo assunto. Antes da vacinação, a perguntinha é aquela que o pessoal tem muito, é muito por hábito das pessoas de casa, tem gente que não gosta, mas boa parte das pessoas, eu aprecio particularmente, chá. Gripou, resfriou, a primeira tomar um chazinho quente, sopa, isso aí ajuda ou é um paliativo para um conforto maior para a gente? Isso é líquido, né? Líquido é importante, qualquer líquido. Quer dizer, o chá, ou um suco, ou água mesmo, mas é importante realmente a pessoa se hidratar numa quantidade, digamos assim, acima daquilo do normal. Tu sabe, eu acho que muita gente me conhece na cidade, porque eu caminho, eu corro, eu pedalo, né? E nessa época do ano eu não tenho tanta sede. E eu me obrigo a chegar em casa e mesmo não sem sede, de tomar líquido, porque isso é importante, né? Isso é importante, é natural. Então é importante que se... E agora o chá, chazinho, uma sopinha quente, isso tudo realmente é mais fácil da gente tomar, mas é líquido como qualquer outro. A cada ano tem a disponibilização de vacina, nos últimos anos principalmente, as metas projetadas para o público-alvo não têm sido atingidas. Isso é preocupação das autoridades em saúde e a gripe está chegando. Infelizmente, cada vez mais, a gente tem visto essas fake news em redes sociais e na internet, falando sobre coisas contra a vacina, de pessoas totalmente irresponsáveis, né? A vacina contra a gripe, eu vou mais ou menos explicar como é que ela é feita. Ela é feita pela Organização Mundial de Saúde. São pesquisados, são adquiridos aqueles vírus todos do ano e é feita a vacina para o ano que vem.
no outro ano feito a mesma coisa e assim sucessivamente. Então nós não temos 100% de eficácia na vacina, mas em torno de 70% nós temos. Porque novos vírus vão surgindo. Novos vírus vão surgindo, né? E os vírus são os vírus daquele local. Ou seja, no Brasil tem vírus que, de repente, na Europa são diferentes. Então, são pesquisados os vírus aqui e é feita a vacina. E a vacina é feita pela Organização Mundial de Saúde. É uma vacina barata para quem faz. Então, não tem isso de dizer que, assim, que grandes indústrias farmacêuticas estão por trás disso, porque vão ganhar dinheiro com isso. Não, isso é feito porque realmente, assim, ó, existe a preocupação com a saúde das pessoas, né, mundialmente. Vou pensar que uma Organização Mundial de Saúde está querendo fazer coisas para ganhar dinheiro. Não, ela está gastando, inclusive, com isso aí, né? Então é importante que se diga isso. E muito importante também dizer que, assim, ó, se tu me perguntares onde é que eu me vacino, eu vou te dizer sempre para tu te vacinar no serviço público. Porque aí tu tem realmente a vacina, que tu sabe que é a vacina correta, que foi feita pela Organização Mundial de Saúde. Eu não sei se numa clínica particular é realmente aquela vacina. Não tem como te dizer isso, né? Agora, essa eu tenho certeza que é. E eu digo, tenho certeza que todos que se vacinarem estão sendo beneficiados com isso aí. Só um ganchinho adicional antes da gente encerrar. Existem aquelas pessoas que mencionam, não vou me vacinar porque eu vacino e eu gripo logo em seguida. Isso é mito? Importante essa tua pergunta. Quando é que nós nos vacinamos? É nessa época do ano onde começam as mudanças de temperatura. Então é o momento que as pessoas se resfriam mais, que tem mais rinites, né? Que de repente, no momento de se vacinarem, já estão com o vírus da gripe. Então, isso é casualidade, tanto que tu pode ver assim, ó, se tu pegares 100 pessoas que se vacinaram e tu fores pesquisar, 3 ou 4 vão te dizer que houve alguma coisa desse tipo, porque elas estavam com alguma coisa ou então processo alérgico, porque a vacina da gripe, por ser de vírus inativada, ela não pode provocar gripe, não existe esse tipo de coisa. Ela pode provocar uma leve reação, tipo em criança, uma dor local, uma febrícula, coisa desse tipo, mas de provocar gripe, isso não existe. E se a pessoa gripar, sabe que não é a influenza? Não é influenza, claro que não. Pode ficar tranquilo. Com certeza. Doutor, obrigado por sua colaboração, por sua participação conosco, pela visita aqui no NT Sul. Muito obrigado. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Cuidado aí, gripes e resfriados estão na área, estão no ar, mas é só você se cuidar que dá para prevenir, que dá de uma certa maneira para evitar ou para você ficar pelo menos mais confortável. As dicas estão aí. Obrigado, Lena. Obrigado, Dr. Teste, pelas informações. O NT Sul desta terça-feira fica por aqui. Outras informações em nosso site, novotempo.com/NT Sul. Espero você amanhã, a partir do meio-dia, aqui na telinha da Novo Tempo. Até lá, tchau!